Esse vídeo é deepfake ou não é deepfake? O que o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer, Pata? Essa é a grande pergunta, Fabiola. É uma coisa interessante, a advogada da campanha do Flávio Bolsonaro, a Maria Cláudia Buchaneri, que já foi ministra do TSE e é uma advogada brilhante, ela tentou, na defesa que eles fizeram ao TSE, ressignificar deepfake. Então, para ela, aquele vídeo do Bolsonaro, que é uma reprodução, imita o Bolsonaro, a voz do Bolsonaro, dizendo, olha, o meu escolhido é o Flávio Bolsonaro. Ela diz assim, isto não é um deepfake. E não existe uma definição exata do que é um deepfake. Porque assim, voltando, tem uma resolução, a cada 2 anos o TSE faz uma resolução de propaganda que determina como é que as regras para a eleição. E na desse ano, na verdade isso já vinha desde a de 2024, ele proíbe deepfake, qualquer tipo, pode ser autorizado, não autorizado, positivo, negativo, isso está proibido. A única coisa que pode é conteúdo que use inteligência artificial, se tiver rótulo e se não for 72 horas antes e 24 horas depois do dia da eleição. Então, o que a defesa do Flávio quis dizer é assim, olha, na verdade, esse vídeo que usa a voz e a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro não é um deepfake. Por quê? Porque ele não tem uma má intenção, ele não vai com o sentido de enganar, ele não é negativo. E o ministro Cássio Nunes, presidente do TSE, quase embarcou nessa. Ele chegou a dar declarações em julho, dizendo assim, não, olha, IA do bem, IA quando não é para o mal, IA positiva. Só que você teve uma movimentação, né, nos ministros do TSE e ele viu que ele não tinha a maioria ali. Você tinha, por exemplo, os ministros Floriano, a ministra Estela, o ministro Ricardo Cueva e o ministro Antônio Carlos, meio que começaram ali nas discussões falar assim, olha, se você abrir essa porteira, já era. Porque imagina uma coisa, se eles autorizam, falam assim, tudo bem, se autorizarem um deepfake é do bem, a pessoa que está sendo imitada, ela aprovou, você vai ter campanha eleitoral com avatar. Você bota lá, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer a campanha inteira, fazendo um vídeo atrás do outro, falando, não, vote no meu filho Flávio, vote, mesmo ele estando em prisão domiciliar. Não vou entrar no mérito de se é justo ou não proibi-lo de fazer vídeos. Mas, assim, efetivamente, assim, você abre uma porteira. E eu acho que o ministro Cássio começou a pesar isso, e agora a tendência lá dentro é de considerar que um vídeo que é verossímil, né, você pode, porque... Qual que é o grande problema, Fabiola? O que as pessoas veem não é o vídeo inteiro, as pessoas veem corte. As pessoas recebem no WhatsApp, né? As pessoas... Então, quem disse que o momento em que o vídeo diz eu não sou o Jair Bolsonaro, isso aqui é inteligência artificial, as pessoas vão receber. Então, tudo indica, né, para o julgamento que deve ser foi pautado para terça-feira, de que eles vão dizer assim, olha, se é verossímil e pode enganar o eleitor, ainda que não seja objetivo, isso é um deepfake, portanto, vedado pela resolução do TSE. Não é simplesmente o uso de IA que pode ser usado com um rótulo avisando. A questão é, eles vão definir caso a caso do que é deepfake? Justamente eu acho que eles querem fazer, assim... Interlocutores do ministro Cássio dizem que se isso acontecesse, decidir caso a caso, isso vai virar uma avalanche, né? Imagina todo mundo mandando assim, e aí, isso aqui é deepfake, isso aqui não é deepfake. Então eles querem ter uma decisão que seja abrangente o suficiente para que funcione como um norte, para que você não tenha que pegar 1 milhão de questionamentos das campanhas de cada vídeo. Então assim, olha, é deepfake, imita uma pessoa, imita a voz, imita não sei o quê, é deepfake, não pode. Você acabou de falar uma coisa, é interessante isso. A gente pode considerar que deepfake é algo que imita uma pessoa? Sim, a ideia é você reproduzir a voz e a imagem de uma pessoa, para ficar como se fosse a pessoa. Isso a definição geral, não existe uma definição jurídica e nem na resolução existe uma definição sobre o que é deepfake. A definição, vamos dizer, do dicionário é isso, é você fazer um vídeo que você... impersonate, né? Você finge que é uma pessoa. Então o vídeo do Bolsonaro é deepfake para você? Deepfake. Para você Para mim para um monte de gente é.
Mas... Até a gente estava conversando ontem, né, Josias, com um professor aqui, Alexandre Rolo, e ele dizia que na análise dele não era deepfake, porque no começo do vídeo ele dizia que era falso, não tem é nada isso? a ver isso. Desculpa. Não, Desculpa, eu fico revoltada com isso. Não tem nada a ver dizer ou não dizer. Divergindo dele, né? A gente estava divergindo dele ontem, né? Na verdade, Fabiola, o que está acontecendo é que essa versão digital do Bolsonaro, que apareceu lá na convenção que formalizou a candidatura do filho dele, é um fantasma pairando sobre a conjuntura eleitoral. E embaixo desse lençol, o lençol da alma penada, se esconde um plano da família Bolsonaro de testar os limites do judiciário. Tem uma resolução, a Patrícia explicou para nós aqui. Tem uma resolução, a resolução é claríssima do TSE. Valeu para a eleição municipal, foi renovada agora. Essa resolução diz que qualquer imagem, qualquer áudio produzido por inteligência artificial que mimetize um personagem morto, vivo, não importa, pode ser inclusive morto, e que seja produzido por inteligência artificial, não pode. Não importa se o personagem autorizou, se não autorizou, se já morreu, se está vivo, não pode. Então estabeleceu-se um critério, né? E no caso do Bolsonaro, há um complicador, que ele está condenado a mais de 27 anos de cadeia por tentativa de golpe e ele é proibido de fazer manifestação. Então há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o executor da pena do Bolsonaro, e ele diz que o Bolsonaro não pode se manifestar por qualquer meio, de qualquer maneira, está proibido. Então, existe a proibição de manipulação digital de pessoas vivas ou mortas para favorecer ou para prejudicar candidaturas, é o que diz claramente, sem nenhuma tergiversação, a resolução do TSE. E há também a proibição do Supremo Tribunal Federal de manifestações do Bolsonaro, que está preso, ele está em casa, mas é regime fechado. Então, a família Bolsonaro está testando os limites do TSE e também do Supremo. E se você contemporiza com esse teste, aí você vai abrir uma porta do inferno, de fato. Porque o Bolsonaro vai fazer campanha, estando preso, e outros candidatos vão fazer gato-sapato da Justiça Eleitoral. E aí vai ficar a Justiça Eleitoral debruçada só sobre decisões relacionadas a deepfake, a inteligência artificial. E é preciso esclarecer, Fabiola, que a resolução não proíbe o uso de inteligência artificial. Você pode utilizar, inclusive, para baratear a campanha. Quer esmiuçar um programa de governo, aproveitando-se das facilidades da inteligência artificial, pode até dispensar a marketagem. Agora, não se pode utilizar para falsear mensagens de pessoas vivas ou mortas, seja para favorecer ou para prejudicar. Isso está tão claro. Só que o tribunal hoje está presidido pelo Cássio Nunes Marques. E tudo o que é claro como água de bica, nas mãos do Cássio Nunes Marques, quando envolve o bolsonarismo, aí se torna algo muito turvo e precisa ser rediscutido. Aqui ele já devia ter decidido, inclusive numa decisão monocrática do ministro, e posteriormente ele submeteria ao plenário. Já devia ter dito, olha, é proibido, está multado, ninguém quer que a candidatura do Flávio Bolsonaro seja inviabilizada, o registro seja cancelado, mas está lá previsto, tem multa de até 30 mil reais. Já devia ter multado, submete depois a decisão ao plenário, que confirmaria a decisão, mas ele fica embromando, empurrando com a barriga, e estamos nós a discutir isso há dias. De rir quando você falou sobre a clareza e a transparência. Esse negócio do uso da inteligência artificial, né? Você vê um despreparo, né, do mundo jurídico para entender o que é tudo isso, né? Por exemplo, até mesmo a questão do Discord, né? Patrícia, por exemplo, ontem aquele pedido de multa, 500 milhões de reais, e aí alguns ainda ficam, que nem Janja pede o fim do Discord no Brasil, aí outros falam, nossa, mas o Discord, ele é utilizado para muitas coisas, é uma ferramenta importante. Você é a favor da proibição do Discord? Não, proibição não, acho que proibição é uma coisa estúpida, mas eu sou a favor e acho que é importante, eu não sei te julgar o tamanho da multa, tá?
Mas eu acho que foi uma decisão bastante importante você sancionar. Você realmente usar o poder de regulação de agências reguladoras do Estado, né, do governo, para quando essas empresas estão violando regras, você impor sanções. Banir é uma coisa estúpida, politicamente é absolutamente autoritário, estúpido, né? Autoritário. A Janja falar para banir é mais politicamente danoso ainda, né? Isso sim, só alimenta a coisa da direita dizer que todo tipo de regulação de redes é censura. Então, vamos não fazer a censura? Que tal? Vamos regular, usar o poder do Estado legítimo de regular de forma técnica e não censurar. Eu não sei te dizer, ou avaliar se a multa é assim. A gente teve a multa agora de 17 bilhões da Meta mundial, né, que foi aquele processo movido por estados nos Estados Unidos, das coisas, como ela vicia as crianças, adolescentes, etc. E aí todo mundo fala assim, nossa, 17 bilhões de dólares... Tipo, é 1% do valor de mercado da empresa, sabe, é nada, né? Então, assim, não sei quanto o Discord fatura, não sei te dizer exatamente, nem sei se a gente sabe exatamente, porque deve ser uma coisa de faturamento mundial, essas Big Tech normalmente não abrem faturamento por país, mas eu acho importante exercer o poder de regulação, mas não censurar, que é uma coisa estúpida.